Então, meus irmãos, nós vamos continuar nossa série de mensagens no Evangelho de Mateus. O título de nossa série é Rei dos Reis. Rei dos Reis. E nós vamos continuar a ler e a estudar as bem-aventuranças. E hoje nós vamos estudar a última bem-aventurança. A última é hoje. Aí depois a gente vai para o resto do sermão. Então, as bem-aventuranças são a introdução do sermão. Então nós vamos ler dos versos 10 a 12. Diz assim: Bem-aventurado os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Até aí. Amém. Então, embora, meus irmãos, neste trecho, a palavra bem-aventurados apareça duas vezes, aparece no verso 10 e aparece no verso 11, na verdade é uma só bem-aventurança que é repetida de mais de uma maneira. É a bem-aventurança sobre os perseguidos. E aqui, Jesus não somente declara que os perseguidos, por causa da justiça, os perseguidos por amor do nome dele, ele não só declara que são bem-aventurados, mas ele dá uma ordem direta, que esses que estavam sendo perseguidos deveriam exultar e deveriam se alegrar. Verso 12. Exultai-vos e alegrai-vos. Isso pode parecer estranho. Isso pode parecer esquisito, porque tudo que ele diz no verso 11 é negativo. Quando vos injuriarem, quando vos perseguirem, quando mentirem a vosso respeito, por que isso pode ser causa de alegria? Não é causa de alegria aqui pelas próprias coisas que estavam acontecendo, mas porque existia uma promessa sobre aqueles que passassem por aquilo, de que eles seriam muito, muito, muito recompensados. E isso é algo que está por trás e que permeia todo o Sermão do Monte. Viva assim que você será recompensado. Viva assim que você será abençoado. Se você está sendo perseguido, se você está sofrendo por causa da justiça, se alegre, porque essa perseguição é temporária. A recompensa é muito grande, faz com que valha a pena. Então essa é a ideia. A ideia não é que a perseguição em si mesma é boa, mas que aqueles que precisam passar por isso podem esperar uma grande recompensa de Deus. E aqui no verso 10 e no verso 11, quando ele descreve a perseguição, é muito importante entender que quando Jesus fala sobre os seus discípulos perdendo a sua vida, ou sendo injuriado, ou sofrendo calúnias, mentiras, sendo injustiçados, essas coisas nos ensina a termos na nossa mente uma hierarquia de valores. Uma hierarquia de valores. É muito importante entender a ideia de hierarquia de valores para entender tudo que Jesus ensina sobre perseguição. A gente vai analisar essa questão de hierarquia de valores hoje, mas antes da gente adentrar nisso, eu vou mostrar para vocês como que a perseguição aconteceu, como que ela deveria acontecer, conforme as palavras de Jesus, no contexto
dos primeiros discípulos, no contexto dos primeiros cristãos, que tipo de perseguição eles sofreram. Quando a gente entender a perseguição que os primeiros discípulos sofreram, aí nós estamos prontos para entender como que essa perseguição nos ensina sobre valores, sobre as coisas que devemos valorizar e sobre essa hierarquia de valores. Então nós vamos analisar a perseguição agora, não somente no Sermão do Monte, mas na maneira com que essa perseguição realmente de fato aconteceu na vida dos primeiros discípulos, dos primeiros crentes, dos primeiros apóstolos. Eu peço que vocês abram em Mateus capítulo 10, para a gente ver isso. Mateus capítulo 10. Em Mateus capítulo 10, Jesus profetiza a perseguição que os 12 apóstolos sofreriam. Então aqui ele vai falar sobre a perseguição que os 12 apóstolos sofreriam. Mateus 10, verso 1. E chamando os seus discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem, para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. O primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão, Felipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu, Simão, o cananita, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidades samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dai, etc. Então aí vocês vão vendo que os 12 apóstolos, os nomes deles estão nos versos 2 e 3 e 4, eles foram enviados para pregar, e quando eles foram enviados para pregar, eles receberam poderes extraordinários para realizar sinais e prodígios. Vocês lembram que isso tinha acontecido lá no Velho Testamento com Moisés? Deus mandou Moisés e deu a Moisés a capacidade de realizar sinais e prodígios extraordinários, enviar pragas, abrir o mar e etc. A mesma coisa com Elias e Eliseu, sinais extraordinários, e assim também os 12 apóstolos. Agora, olha só o que Jesus vai dizer que os 12 apóstolos passariam no verso 16. Ele diz assim, eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes, inofensivo como as pombas. Então, essa orientação é bem importante. Sede prudentes como as serpentes. Tem muita gente que acha que serpente é só símbolo só do mal. E não é só do mal, não. Porque a serpente é a criatura de Deus. A cobra é a criatura de Deus. Então, o que a cobra tem de bom? O que ela tem de bom é que ela é prudente. Ele está dizendo, sede prudente como a serpente. Ele fala, e o veneno? Ele fala, não seja venenoso igual a cobra. Seja prudente. Em relação ao veneno, ele fala, inofensivos como as pombas. Aí você tem que ser igual a pomba. Mas não seja bobo igual a pomba. Então, o cristão, ele deve ser inofensivo para as pessoas porque ele quer o bem. Mas ele não é bobo. Porque ele discerne muito bem por onde ele anda. Ele não cai na cilada de qualquer um que pratica o mal. É uma ordem muito importante aí para os apóstolos. Por quê? Aí olha só, verso 17. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas,
Então, sinédrios e sinagogas quer dizer que é uma perseguição promovida pelos judeus. Os apóstolos seriam perseguidos pelos judeus. Então, é o que a gente está lendo lá em Atos dos Apóstolos? Os judeus perseguindo os apóstolos. Verso 16. E sereis conduzidos à presença dos governadores e dos reis, por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Eu repito, é isso que acontece em Atos. Então, essa profecia aqui sobre os apóstolos, quando é que ela se cumpriu? É só você abrir em Atos que você vai ver se cumprindo. Vamos continuar. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. Então, ele está dizendo, ó, apóstolos, quando vocês forem entregues, não fica preocupado, como que eu vou me defender? Não, fica tranquilo, que o Espírito Santo vai iluminar como que você vai se defender. Agora vem a parte muito pesada. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. E odiados de todos sereis por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra. Então, para aí. Então, ele está falando, a perseguição vai ser tão intensa, tão pesada, que vai ter até os próprios familiares perseguindo vocês. Não é só gente de fora, desconhecido. Os familiares. Atrás de vocês, os apóstolos. Verso 22. E odiados de todos sereis, por causa do meu nome. Agora pulem para o verso 24. Não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre ou servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebub pai de família, quanto mais seus domésticos. Ele está dizendo, se eu, o mestre, fui perseguido, vocês, meus apóstolos, também vão ser. Aí ele vai dizer, pulem para o verso 36. E assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim, e quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. Por que ele diz isso no verso 37? Porque os familiares estariam perseguindo e a pessoa teria que decidir: eu vou seguir Jesus ou eu vou seguir o que meu familiar quer, porque ele está querendo me matar? Porque eu sigo Jesus. Ele está dizendo, não, você tem que continuar seguindo a justiça. E aí entra uma aplicação importante. A justiça na Bíblia é tão importante, bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça. A justiça na Bíblia é tão importante que ela é mais importante do que seus familiares. Coloque isso no teu coração. A justiça na Bíblia é mais importante do que seus familiares. Como assim? Sim, é mais importante do que a tua mãe. Vou ilustrar que vocês vão entender. Se a sua mãe, o seu pai, o seu irmão, sua irmã, seu filho, sua filha, quer que você roube, eles são ladrão, eles querem que você coopere com o roubo. Você deve falar assim, não, eu vou cooperar com o roubo porque é a minha mãe que mandou. Então eu vou roubar também. Deve roubar também? Não. Por que não? Porque a justiça é mais importante do que a sua mãe. Se o seu filho quer que você cometa idolatria, adore falsos ídolos, seu filho, seu pai, falsos deuses, adore imagem de escultura. Você vai falar, não, eu vou fazer. Eu vou fazer. Eu vou ser idólatra, eu vou mentir, eu vou roubar, porque é meu parente.
Isso é perverso. Então, agora veja bem. Jesus está dizendo que o seu pai, sua mãe e o seu filho não é importante? Ele não está dizendo que não são importantes. Mas existe uma hierarquia de valores. Eles não são mais importantes do que a lei de Deus. Eles não são mais importantes do que a lei de Deus. Então, o seu filho é muito importante. Mas se for para roubar, mentir, idolatrar, você fala, ó, me desculpe, mas Deus, a verdade, está acima. Então, nós temos que aprender a valorizar as pessoas da forma correta. Jesus está ensinando a valorizar as pessoas da forma correta. E tem gente que se corrompe por causa disso. Eu já preguei o evangelho para certas pessoas que elas falam, não, concordo com isso, mas o meu marido não concorda. Se o seu marido, se o teu pai, se a tua mãe, se o teu filho estiver acima de Deus, virou um ídolo. Virou idolatria. Eu te pergunto, vale a pena esse tipo de convivência em que as pessoas não respeitam a justiça? Que relacionamento você vai ter com esse familiar se não houver justiça? Porque se o teu marido não tem fé, não respeita a fé em Deus, se o teu pai, se tua mãe estiver acima de Deus, então no dia que eles fizerem algo contra você, você não vai poder fazer nada. Porque prevaleceu a injustiça. Meus irmãos, todo relacionamento precisa ser pautado pela justiça. Do contrário, é uma perversão. É um relacionamento pervertido. É um relacionamento que o próprio relacionamento vai se autodestruir. Vai se autodestruir. Então é isso que Jesus está ensinando. Olha, quando eles perseguirem vocês, nem o teu pai e a tua mãe você tem que colocar acima da verdade. Acima do correto. Nem eles, quanto mais os outros, né? Quanto mais os outros. Se nem o teu pai e tua mãe tu vai botar acima, quanto mais os outros. Isso acontece muito. Tem familiar que quer que você se meta em trambique e quer que você se meta um monte de coisa e Jesus está falando não. Deus vem em primeiro lugar. Deus, a sua lei está em primeiro lugar, acima de tudo. O resto são coisas abaixo de Deus. Então, esse é o raciocínio aqui. Então, você vê que aqui é ensinado em uma hierarquia de valores. Deus vem em primeiro lugar, depois vem meus familiares, meu pai, minha mãe, minha esposa, meus filhos. Depois vem meus irmãos da igreja. Depois vem meus amigos. Tudo na sua devida ordem. Aí as coisas fazem sentido e tendem para a vida e para a verdade. Então vocês viram aí que no contexto Jesus está profetizando uma perseguição que seria sofrida pelos apóstolos. Tá? Deixa eu mostrar um detalhe aqui, ó. Vocês sabem o que é... Ó, vou fazer uma propaganda agora dos próximos capítulos de nosso sermão, série de sermão. Mas no verso 23, falando com os apóstolos, no verso 23, quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra. Porque, em verdade, vos digo, agora preste atenção, que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Então Jesus está dizendo que os apóstolos não terminariam, ou seja, antes dos apóstolos terminar de evangelizar toda a cidade de Israel, haveria uma vinda do Filho do Homem. Aí eu quero fazer uma pergunta para vocês. Então já não era para ele ter já vindo? Antes
de terminar de percorrer a cidade de Israel? Quem sabe responder isso? Eu sei, mas eu não vou responder hoje. Vocês vão ter que vir nos próximos capítulos. Deixa eu só adiantar uma coisa aqui, tá? Isso aqui que eu vou falar, grande parte dos cristãos ao longo da história sabiam, mas os cristãos modernos não conhecem isso que eu vou falar agora. A maioria, na grande parte, não sabe, tá? Deixa eu explicar. Vocês lembram lá na nossa série, a gente teve uma série aqui, As Vindas de Cristo no Velho Testamento. Quem lembra dessa série, levanta a mão. Quem não levantou a mão estava dormindo durante a série. Vocês lembram que eu mostrei que Jesus veio para destruir Sodoma e Gomorra, lembra? Eles tinham a vinda de Cristo para destruir Sodoma e Gomorra, uma vinda de Cristo para destruir o Egito. Por exemplo, quando Moisés abriu o mar, Cristo estava no meio das nuvens, destruindo com os egípcios. Eu falei de várias vindas de Cristo no Velho Testamento. Então, deixa eu contar um mistério aqui para vocês, que muitos cristãos hoje não sabem. Existiu, no primeiro século, uma vinda de Cristo para destruir Jerusalém, onde ele apareceu nas nuvens do céu de Jerusalém quando a cidade foi destruída. Ok? Isso aconteceu no primeiro século. Existiu sinais nos céus durante a destruição de Jerusalém. Se você entender isso, a gente vai fazer outros sermões no Evangelho de Mateus, vocês vão entender essas passagens que falam de algo perto que estava para acontecer. Então, vamos continuar. Isso é para os outros sermões. Então, vocês viram aqui mas isso é diferente do juízo final. Haverá um juízo final no futuro. Então, no Velho Testamento, contra Sodoma e Gomorra, contra o Egito, contra Israel, o próprio Israel lá na Babilônia. Então, todos esses existiram vinda de Cristo para julgar. Haverá no futuro uma vinda de Cristo para o juízo final. Vamos agora para Mateus capítulo 24. Mateus 24. Olha, lá em Mateus 24, nós vamos ver algo parecido com Mateus 10. Porque em Mateus 10, Jesus disse assim, e o irmão entregará à morte o irmão, o pai o filho, os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. E odiados de todos sereis por causa do meu nome. Então Jesus disse, e odiados de todos sereis por causa do meu nome. Agora vamos para Mateus 24. Verso 1. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos, para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse, não vedes tudo isto? Então, olha só no verso 1. Eles estavam saindo do templo, havia o templo de Jerusalém, que era a casa de Deus, que o povo adorava a Deus lá. E os discípulos começaram a elogiar, dizendo, Jesus, olha só que lindo, olha só que maravilhoso, devia ser lindo, né? Aí talvez você leu isso daí e fala, eu quero ir para Jerusalém para ver esse templo, lindo, maravilhoso. O que eu faço? Quanto que custa? Alguém aqui já viajou para Israel? Não? Então, eu gostaria de viajar. Mas, se você viajar para Israel, esse templo você não vai encontrar lá. Esse templo aqui não está lá. Por que que não? Por causa do verso 2, Jesus, porém, lhes disse, não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubado. Então, o que é isto no verso 2? Isto no verso 2 é o templo. Então, Jesus está dizendo, esse templo não ficará pedra sobre pedra. Por isso que hoje, se você viajar para Jerusalém, você não vai encontrar esse templo, porque o que Jesus disse que iria acontecer,
já aconteceu. Foi destruído. Então presta atenção. Jesus falou isso aqui mais ou menos no ano de 33. Mais ou menos 33. Jesus morreu com 33 anos. Vamos botar aí o ano 33. O templo foi destruído no ano de 70. Então, quantos anos depois? 33, 43, 10 anos, 53, 20 anos, 63, 30 anos. Então, mais ou menos 40 anos depois. Mais ou menos 40 anos depois. Olha só o que Jesus diz. 40 anos depois é naquela mesma geração. Olha só o que Jesus diz no verso 34. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Então não vai passar esta geração. Geração de 2022? Não. Geração de 33, ano 33. Agora vamos voltar para o verso 2. Então, no verso 2, Jesus diz que o templo seria destruído. Agora, olha só o verso 3. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas? Está vendo que tem a vírgula aí? O que significa essas coisas? O que eles estão perguntando? Essas coisas é as coisas do verso 2. Ou seja, estão perguntando, quando que o templo vai ser destruído? Continua. E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então veja que eles perguntam sobre o fim do mundo. Mas eles perguntam somente sobre o fim do mundo? Não. Eles perguntam sobre o fim do mundo e eles também perguntam sobre a destruição do templo. Quantos anos depois da morte de Jesus que o templo foi destruído? 37. Então isso já aconteceu. Então eles perguntaram, quando que acontecerá? Agora vamos para o verso 4. Vamos para o verso 4. Ó. E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerra, de rumores de guerra, olhai e não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça. Mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e peste e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o quê? O princípio das dores. Vamos falar juntos? O princípio das dores. Verso 9, então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Neste tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações. Então virá o fim. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e quem estiver no telhado não desça tirar coisa alguma da sua casa, e quem estiver no campo não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas que amamentarem naqueles dias, e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Vamos ver todo mundo junto, verso 21. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve, desde o princípio do mundo, agora, nem tampouco há de haver. Para aí. Está vendo onde diz grande aflição? Aflição aí, algumas traduções vão trazer tribulação. Então, grande tribulação. Então, preste atenção. Jesus aqui, ele está dando vários sinais. Ele dá vários sinais. Os sinais se dividem em duas partes. A primeira parte é chamado, no verso 8, de princípio das dores. Está vendo o verso 8? Então, no verso
Do verso 4 ao 8, do verso 4 ao 8 são os princípios das dores. Então imagina a mulher dando a luz. Tem o princípio das dores. Aí depois do princípio das dores, do verso 9 em diante, vem a segunda parte, que é a grande aflição ou a grande tribulação. Então, os sinais se dividem em princípio das dores, que é mais tranquilo, não tão tranquilo assim, mas é mais leve. E vem a segunda parte, que é a grande tribulação. Agora, observem que, como parte da grande tribulação, o que tem no versos 9 e 10? Existe uma grande perseguição em todas as nações. Está vendo no verso 9? Hão de entregar para serdes atormentados, matar-vos-ão, sereis odiado de todas as nações. Está vendo que é o mesmo assunto de Mateus 10? Agora, observe que ele diz, está vendo a palavra vos? Vos. Ele repete várias vezes, vos, vos, vos. Por que vos? Porque ele está falando com os apóstolos. Ele está falando com os apóstolos. Então, veja bem. Por que no verso 15, ele fala da abominação da desolação? Por que no verso 16 ele manda fugir da onde? De Campo Bom? Não, ele manda fugir da Judéia. Por quê? Porque ele está falando do tempo em que o templo de Jerusalém seria destruído. Então, no Velho Testamento, todas as pessoas, todos os crentes do mundo, tinham que adorar a Deus em Jerusalém, no templo de Jerusalém, oferecendo sacrifícios. Depois que Jesus instituiu uma nova aliança, depois que Jesus instituiu o novo pacto, não existiria mais o templo de Jerusalém. O templo de Jerusalém seria destruído. Porque nós não adoramos a Deus por meio mais de sacrifício, porque nós temos sacrifício de Jesus na cruz. Então o templo seria destruído. E todos os sinais do verso 4 em diante não são sinais do fim do mundo, mas eram sinais da destruição de Jerusalém. Eram sinais que deveriam acontecer antes de Jerusalém ser destruído. Então, esses sinais aconteceram entre o ano 33 e 70. Quer ver um exemplo? Verso 7. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá o quê? Fomes. Abram em Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Atos 11. Então, isso aí, Atos dos Apóstolos. É no tempo dos Apóstolos. Atos 11, 27. E naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. E levantando-se um deles por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo do presidente Bolsonaro. Não. No tempo de Cláudio César. Quem era o Cláudio César? Era o imperador romano. Está vendo que isso aí é a profecia de Jesus? Era um sinal de que a destruição de Jerusalém estava perto de acontecer. Vamos voltar. Volto para Mateus 24. Está vendo que outro sinal aí? Qual o sinal dos versos 9 ao 10? É o sinal da perseguição. É o sinal da perseguição. Então agora eu vou dar uma boa notícia para vocês, tá? Vamos raciocinar aqui.
hoje, em 2022, o cristianismo, os cristãos, eles são perseguidos. Existe essa perseguição aqui na cidade de Campo Bom. Na cidade de Campo Bom, por exemplo, a gente está aqui, a gente corre o risco de entrar alguém aqui metralhando a gente ou prendendo a gente em Campo Bom? Não somos perseguidos em Campo Bom. Tá? Nem em Porto Alegre, até onde eu saiba. Agora veja bem, existe perseguição no mundo hoje? Em algum lugar do mundo tem perseguição? Onde que tem? Na China tem perseguição, na Coreia do Norte tem perseguição. Então, tem vários países que têm perseguição. No Brasil não tem, nos Estados Unidos não tem, na Europa, na Inglaterra não tem. E eu te digo mais, na maior parte do mundo não tem. Isso é bom ou isso é ruim? É bom. Agora vamos se aprofundar, vocês estão entendendo? Então temos perseguição hoje, mas nós não temos perseguição em todos os países ao mesmo tempo. Não temos. Agora, preste atenção no verso 9. Então vos hão de entregar para ser de atormentados e matar-vos-ão e sereis odiados de todas as nações. Então Jesus está profetizando aqui, ele não está só falando de perseguição. Ele está falando de uma perseguição internacional, em todos os lugares ao mesmo tempo. Isso aconteceu no tempo dos apóstolos. Aconteceu uma grande perseguição em todas as partes do Império Romano, ao mesmo tempo, sem trégua em lugar nenhum. Sem trégua em lugar nenhum. E vários conselhos que Paulo dá, os apóstolos dão, é baseado nisso. Quer ver? 1 Coríntios 7, quando Paulo fala que talvez seria melhor não constituir uma família, não se casar. Por quê? Ele diz, por causa da presente tribulação em que nós vivemos. Agora vem a boa notícia. Ao descrever este período de tribulação, de perseguição mundial que a igreja primitiva teve que enfrentar, ele diz no verso 21. Vamos ler todo mundo junto o verso 21. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve do princípio do mundo, nem tampouco há de haver. Então veja que essa grande aflição aí, essa grande tribulação, ela não deveria acontecer no fim do mundo. Jesus não está dizendo que isso aconteceria no fim do mundo. Porque ele diz no verso 21 que depois dessa aflição, o mundo continuaria a existir. Olha só o que ele diz. Haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Ou seja, depois dela, também não vai haver. Então, o mundo continuaria a existir depois dessa grande tribulação e nunca voltaria a existir uma tribulação como aquela. Vamos entender isso. Alguém aí já ouviu notícia de enchente? De enchente? Tem enchente em Campo Bom? Já teve? Não sei. Quem campobonense, novo-hamburguense mais antigo sabe. Tem enchentes que destroem cidades inteiras. Aí eu vou te fazer uma pergunta. Lá em Gênesis, Deus disse para Noé, nunca mais vai ter um dilúvio como esse para destruir a raça humana. Deus disse lá para Noé. Deus mentiu? Não tem enchente aqui, não tem enchente em outro lugar, não tem enchente em várias partes do mundo? Deus não falou que não haveria um dilúvio como esse? Ou seja, não haveria um dilúvio global para destruir tudo. Mas não quer dizer que não pode haver um dilúvio aqui ou em outro lugar, ou em outro lugar.
Então Jesus ele não está dizendo que nunca mais haveria aflição. Ele não diz que nunca mais haveria tribulação. Ele não diz que nunca mais haveria perseguição. Ele disse, não haverá uma perseguição, uma aflição tão grande quanto esta. E realmente nunca houve. Depois do 1º século, nunca a igreja foi perseguida em todas as nações do mundo. Nunca. Era perseguido aqui, é perseguido lá, mas nunca sereis odiados de todas as nações. E nunca vai ser. Então as pessoas me perguntam, Frank Brito, você acredita que está vindo aí uma grande perseguição mundial em todos os países? Não, não acredito. Porque Jesus disse para mim que não vai ter. Que boa notícia, né? O mundo nunca vai ser tão atribulado quanto naquele tempo. Nunca. Então, por mais que nós tenhamos tribulações, por mais que nós tenhamos aflições, nós nunca seremos tão perseguidos quanto os apóstolos foram. Nós nunca seremos tão perseguidos quanto a igreja primitiva foi. Nós nunca seremos tão perseguidos quanto eles foram, porque haverá então. Então. Ou seja, naquele tempo. Isso é dito também em Mateus 23. Ele fala dessa perseguição em Mateus 23. Mateus 23, 34. Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns deles matareis e crucificareis, a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, perseguireis de cidade em cidade. Está vendo que ele está falando daquela perseguição? Para que sobre vós caia, sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que mataste entre o santuário e o altar. Vamos ver todo mundo junto, verso 36. Quando que essa perseguição deveria acontecer? Em verdade vos digo que essas coisas hão de vir sobre esta geração. Esta geração sofreria essa grande perseguição. E aí nós temos a grande notícia, então. Nós nunca vamos ser perseguidos como eles foram. Nós nunca vamos ser perseguidos como eles foram. Isso significa que nós não podemos ser perseguidos? Podemos passar por tribulação. Pode haver perseguição, como existe em outros países. Mas nunca como eles foram. E aí surge a grande pergunta. Qual é, então, a utilidade dessas passagens para nós? Eu espero que eu tenha contextualizado as passagens. Qual é a utilidade dela para nós? Alguém pode perguntar, será que elas estão inúteis? Porque a gente nunca vai viver isso aqui, já passou. O templo já foi destruído, a igreja já foi perseguida lá no início, a igreja quase deixou de existir. Porque era perseguido em todas as nações, quase deixou de existir. E teria deixado de existir se Jesus não tivesse intervindo para destruir os perseguidores que era Jerusalém. Jesus interviu para destruir os perseguidores. E por isso a igreja continuou. Mas qual é a aplicação disso para nós? Vamos falar sobre isso. E é aí que nós voltamos nas bem-aventuranças. Em primeiro lugar, a aplicação é nós entendermos que, por maior que seja a tribulação que a igreja possa passar, sempre haverá esperança. E a igreja e os cristãos sempre vão vencer. Jesus sempre vence. Quando você entende
que a grande tribulação não é futura. A grande tribulação é passada. A grande tribulação já aconteceu naquela geração. Você passa a pensar, se a igreja sobreviveu à maior tribulação de todas, qual tribulação poderá destruí-las? Se Nero César não venceu o evangelho de Paulo, se os imperadores romanos não venceram, se Caifás não venceu, se Jerusalém, o sumo sacerdote, todos eles conspirando contra os apóstolos, se eles não venceram, quem é esses cacos aí do século 21 para achar que vão vencer? Nós vamos perseguir. Não vai perseguir nada. E se perseguir, vai cair. Na verdade, é Jesus que está perseguindo esses cacotes. É Jesus perseguindo eles. É Jesus perseguindo os injustos e lançando-os no inferno. Mateus 16. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Mas não é qualquer igreja. É a igreja fundada na rocha que é Jesus. Agora preste atenção. As portas do inferno, Jesus falou. As portas quer dizer que é a igreja que está atacando. É a igreja atacando no inferno. Não é a igreja na defensiva, sofrendo ataque do inferno e a igreja na defensiva. Quem ataca é a igreja na ilustração de Jesus. E o inferno não consegue essa ideia, não consegue prevalecer, subsistir, igual os muros de Jericó. Josué atacando e o muro cai. Não prevalece. Então, todos esses governantes ímpios, todos esses ladrões, todos esses corruptos, mentirosos, idólatras, malfeitores, a mensagem para eles é a mesma de Mateus 24. Jesus sempre vence. Jesus sempre vence. Na sua vida pessoal também. Na sua vida pessoal não importa o tamanho da oposição. Se você entender essas passagens de perseguição, vocês vão entender que não é uma mensagem de pessimismo, de horror, não. É a mensagem de fé. Não importa a oposição. Caifás está no inferno, Pedro o apóstolo, João o apóstolo, Paulo estão tudo no céu. Quem venceu foi eles. Bem-aventurado quando vos perseguirem, porque grande é o vosso galardão nos céus. Grande é o vosso galardão nos céus. Como foi grande o galardão deles. Essa é uma das coisas mais lindas para mim no Evangelho de Mateus. Um dos dias mais impactantes da minha vida, vou contar para vocês, foi quando eu constatei que a grande tribulação era passada. Aquela geração. Isso te dá um novo olhar sobre o mundo. Isso te dá um novo olhar sobre o mundo. Uma nova esperança. Você deixa de achar que os maus que surgem são invencíveis. Você deixa de achar que eles são invencíveis. Vou te falar, quando eu era mais novo, tinha um tal de Osama Bin Laden, né, que era realmente um grande terrorista. Cadê esse cara agora? Eu continuo jovem e ele já foi derrubado. E na época era um desespero, porque Osama Bin Laden vai destruir o mundo. Na verdade, ele que foi destruído por Jesus. Está no inferno agora, provavelmente está no inferno. A menos que tenha se convertido secretamente, ninguém sabe. Mas cadê ele agora? Cadê Saddam Hussein?
Saddam Hussein morreu humilhado. Matou muita gente, fez muita chacina, morreu humilhado. Morreu enforcado pelo governo americano com transmissão ao vivo, segurando o Alcorão dele. Cadê o Alcorão dele agora? Acabou. Acabou o Saddam Hussein. Daqui a pouco vai acabar o tal do Xi Jinping também. Então o mundo é assim. A mensagem bíblica é que não importa o poder que se levanta contra Cristo, Cristo sempre vence. E na sua vida também. Estou falando só do mundo, aplica isso na sua vida. Toda oposição na sua vida, você tem que saber que você vai sair vitorioso. Está vendo como a mensagem é muito pessoal para nós? Não é só algo distante, nenhuma passagem bíblica é só uma história assim por curiosidade. É para a gente aplicar isso na nossa vida pessoal. E eu quero finalizar lendo 1 Coríntios 15. Primeiro Coríntios 15. Verso 22. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Ó, primeira vitória de Cristo aí. Ó. Adão destruiu tudo, Cristo veio para desfazer as desgraças de Adão. Então Cristo já é vitorioso nisso daí. Verso 24. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império, toda potestade e força. Verso 25. Porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Então Cristo está reinando e colocando todos os seus inimigos debaixo de seus pés. Então quem está vencendo é Jesus. E quem está sendo derrotado é quem se levanta com mentira, morte, idolatria e maldade. Esses serão derrotados debaixo dos pés de Jesus. Como foi Jerusalém? Como foi a Babilônia? Como foi Sodoma e Gomorra? Como foi Adolf Hitler? Cadê Adolf Hitler e os nazistas agora? Se fala o nome nazista, depois ele deve ser preso. De tão derrotado que foi. Foi tão humilhado. E no Brasil você não pode nem botar esse nome no seu filho. De tanto que o nome dele foi apodrecido. Está vendo? Jesus que vence. Tenha uma fé vitoriosa. Tenha uma fé esperançosa. Tenha uma fé otimista. Quando a gente for pregar sobre Mateus 24, eu dei só uma palhinha aqui. Eu vou mostrar para vocês que isso todos os historiadores da época eles falam. Que quando Israel foi para ser destruído, todos os moradores da Judéia tiveram uma visão de anjos voando pelo céu. E fala assim, eu nunca ouvi falar disso. É só você ler os historiadores da época e os cristãos de gerações passadas. Leia Atanásio de Alexandria, Eusébio de Cesareia, os reformadores, os puritanos, todo esse povo aí. Isso é o cristianismo histórico. Jesus sempre vence, assim como ele derrotou seus inimigos em Jerusalém, assim como ele derrotou seus inimigos em Roma, ele há de destruir todos que se levantam contra ele, no Brasil, no mundo hoje e na sua vida pessoal. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai,
Graças te damos por Jesus Cristo, nosso Salvador, nosso Rei. Obrigado porque, como Rei, Ele subjuga todos os adversários e Ele exalta o seu povo. Ele exalta a sua igreja. Obrigado, Senhor, porque a igreja primitiva, tão perseguida, ela foi preservada por Deus, para que o Evangelho chegasse a nós tanto tempo depois. Que nós, Senhor, venhamos ter a mesma fé, a fé vitoriosa, para que todos aqueles que se levantam contra ti hoje sejam vencidos pela verdade e pela justiça. Graças te damos, Senhor, pelas tuas bem-aventuranças. E se nós tivermos que sermos perseguidos também, que nós venhamos ter essa mesma hierarquia de valores, colocando a Deus acima de tudo. No nome de Cristo eu oro. Amém.